Olá, no programa de hoje, Trump, o Brasil e a cena internacional. Uma revisão dos interesses que movem o tarifaço, as sanções a ministros e as ameaças à soberania brasileira. Na dinâmica interna dos Estados Unidos, a ofensiva do republicano contra instituições, academia e setores da mídia e os impactos para a democracia. E as estratégias geopolíticas que minam o multilateralismo. Eu converso com a socióloga especializada em ciências políticas, Gisele Agnelli. Ela é colunista do Congresso em Foco e reside em Orlando, na Flórida. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Gisele. Um prazer recebê-la. É uma honra para mim estar aqui de novo no Mundo Político, a honra é minha. Gisele, o tarifaço sobre o Brasil foi anunciado por Trump no início do mês de julho e de lá para cá sanções a ministros do STF e outras autoridades brasileiras ocorreram. Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos buscando articular novas medidas que visam pressionar por uma anistia ao pai que está prestes a ser julgado aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Trump ainda pode esticar mais essa corda na tentativa de intervir na soberania brasileira? Qual a percepção daí? Acredito que sim, essa corda pode esticar ainda mais, sim. A gente tem aí, início de setembro, o julgamento, de fato, do caso do Bolsonaro, e continua se fazendo lobby aqui, principalmente o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Ainda sanções poderão vir, sanções estão acontecendo, é importante pontuar, não só contra o Brasil. Antes de acontecer a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, ele já tinha sancionado o Tribunal Internacional Penal, que tá, funcionários específicos, então alguma coisa pontual e personalíssima, que também foi uma característica do Alexandre de Moraes, não foi instituição do Supremo, foi uma pessoa, depois foi se estendendo isso para outras pessoas. Ali no Tribunal Internacional Penal, ele já tinha sancionado pessoas que estavam responsáveis pela investigação de possíveis crimes de guerra de Israel em Haia. Depois a gente teve Alexandre de Moraes e, mais recentemente, a gente teve novas sanções contra pessoas ali, o Tribunal de Haia. Então, eu acho que essas sanções vieram e podem continuar, e podem se agravar e podem vir contra outros países, inclusive. E como você avalia as respostas que as instituições brasileiras têm dado até aqui a essas pressões de Trump? Para o Brasil, por compor o BRICS, e pela OMC está praticamente inativa, é um pouco mais difícil do que, por exemplo, o México. Ele tem já o antigo NAFTA, que é o USMCA hoje, que é o acordo entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Como existe esse acordo, o México, entrando na justiça americana, o processo interno é um pouco diferente, são em painéis. Por exemplo, o México está tentando proteger o tomate. Então, ele tem um pouco mais de proximidade de negociação com os Estados Unidos. O Brasil ele é um pouco mais frágil nesse sentido, né? E porque está mais próximo do BRICS, mais próximo da China, e os Estados Unidos, com o Trump 2, ele está com uma visão de mundo diferente. O que a gente falava ali nas zonas de influência do mundo, ali depois das guerras, a gente começou a falar de novo, um léxico diferente. Quando a gente falava de intervenções imperialistas americanas, não se usava essa palavra, mas faz muito tempo, mas esse léxico voltou bem forte com o Trump 2. Então, baseado nessa nova visão de mundo de Trump, que é contra o multilateralismo, e de uma soberania americana baseada no poder de seus Estados Unidos, enfim, no excepcionalismo americano, que sempre mirou as relações, foi um princípio forte nas relações internacionais dos Estados Unidos, mas com o Trump ele está muito exponencial esse princípio. O quanto essa postura agressiva do Trump revela também um declínio, né, um certo declínio da hegemonia dos Estados Unidos na cena global?
essa queda da hegemonia dos Estados Unidos, ela já pautou. Ele é um dos componentes importantes para a gente, quando a gente analisou a entrada do Trump nesse segundo governo pós-Biden. E a gente vê algumas pessoas que compõem ali com o Marco Rubio. O Colby é uma figura muito importante e ele pertencia a uma think tank conservadora. Ele era ligado a pessoas do Projeto 2025. Então, quando a gente olha ali, a visão de mundo deles é muito focado na China, na primeira revolução manufatureira da China, e agora na segunda, com características mais tecnológicas, mais de inteligência artificial aplicada à robótica. Nessa, os Estados Unidos já estão atrás, né? Os carros elétricos ali, BYD, já passam demais em design, em eficiência, em custo. A própria Tesla, tanto que o Musk tem uma relação com a China que nunca criticou a China. Era muito próximo do mercado chinês, criticou muito o tarifaço, por exemplo. Então, eu acho que essa visão dos Estados Unidos, principalmente das pessoas que estão ligadas à estratégia, à política externa americana, de um mundo onde a China ascende é muito forte, somado à própria figura e visão de mundo do Trump, que é muito particular e peculiar. Trump é uma pessoa que não tem um conhecimento do que significa o mundo no pós-guerra. A visão dele é muito ainda tarifaço, a visão mercantilista. Ela é muito da década de 60, 70. E a relação dele também com os líderes estrangeiros é muito calcada num apreço pelas autocracias. Ele vê claramente o Putin nessa última conversa que eles tiveram no Alasca, não como a Rússia como a antiga União Soviética do pós-guerra. Ele tem um respeito enorme pelo Putin, não percebe que a Rússia está num outro momento, não é uma das grandes potências, mas ele ainda vê Estados Unidos, Rússia, China como os principais players hoje no mundo para ele. Em uma recente entrevista ao Roda Viva, Gisele, Steven Levitsky, renomado cientista político, avaliou que a democracia brasileira hoje se mostra mais saudável que a norte-americana. Quais elementos sustentam esse diagnóstico? Uma grande admiração pelo Steve Levitsky. Aliás, todos os seus telespectadores que estiverem vendo a gente, ouvindo, que recomendo que vejam. Ele é um grande conhecedor da política brasileira, professor de Harvard, e a fundamentação dele é muito acertada, porque os Estados Unidos já estão num processo rápido de autocratização. Ele ainda é considerado uma democracia eleitoral. Se a gente pegar, por exemplo, o último Vem, que é sueco, mas a gente vai ver o próximo só o ano que vem, o processo de enfraquecimento das instituições dos Estados Unidos, ele está muito forte. Esse é um pilar que a gente precisa considerar para esse enfraquecimento democrático. Mas são vários. O Trump 2 ele já começou numa crise institucional e ele deixou o legislativo praticamente inoperante. Até agora ele não usou o legislativo, a não ser para Big Beautiful Bill, que era um projeto ligado a um orçamento que ele precisava para continuar fazendo suas políticas. Apesar de ele ter a maioria na Câmara e no Senado, foi um projeto até agora, ele está totalmente inoperante. Agora, e as ordens executivas passam muito por cima do legislativo. E agora, com esse tempo de mandato, já podemos fazer análise que muitas das ordens executivas que tinham um caráter claramente inconstitucional, porque passavam por cima de prerrogativas que eram do legislativo, umas bastante óbvias, como a questão orçamentária, que precisa ser votada no legislativo, tiveram sanção do Supremo, que também tem uma maioria conservadora. Então, eu acho que a gente, para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, precisa dar um zoom no Supremo Tribunal Federal. Mesmo a relação do Trump com o executivo estava sendo muito conflituosa e todas as decisões estavam subindo para o Tribunal de Apelações e depois para o Supremo. Quando chega no Supremo, o Supremo avaliza. Então, questões muito importantes, por exemplo, como se o Trump podia ou não demitir
os CEOs, os heads de algumas instituições importantes independentes, como, por exemplo, como sindicatos aqui no Brasil, de proteção de trabalhadores, que o Trump fez, subiu até a Suprema e a Suprema Corte avalizou. Outras decisões mais técnicas, mas importantíssimas, das injunções nacionais. O que são isso? Nos Estados Unidos, há juízes federais. Esses juízes federais, as decisões, as liminares deles, valem para os 51 estados americanos. E houve entendimento da Suprema Corte, que foi trazido por juízes do Trump, inclusive era um jabuti num outro caso, que ele estava avaliando, que era, na verdade, se quem nasce nos Estados Unidos tem direito à cidadania. Isso ainda não foi avaliado, mas o jabuti passou. O jabuti era, se os juízes federais entenderem, receberem qualquer ação, eles não têm mais amplitude federal de valer no território nacional nos 51 estados. Isso enfraqueceu tanto a democracia, que, para você ter um exemplo, para dar um exemplo, agora a gente está com Washington com uma intervenção federal, policial, e vários estados democratas foram ameaçados de receber a Guarda Nacional sem uma justificativa plausível, porque não está acontecendo nenhuma revolução, os governadores não estão pedindo ajuda, aqui é um federalismo, os estados têm muita independência. Como essa nova lei está valendo, os estados precisam se unir para pedir ajuda ou cada um individualmente pedir ajuda, e esse caso pode subir para o Supremo. Então, você criou uma burocracia muito adicional e que trava também muito o judiciário, para citar algumas das coisas aqui que estão acontecendo. Pois é, em outro capítulo dessa escalada autoritária, né, Trump anunciou essa semana a demissão de uma diretora do Fed que tem votado a favor da manutenção das taxas de juros dos Estados Unidos. Ela, a diretora, por sua vez, já disse que não vai renunciar. O que move o republicano, Gisele, nessa cruzada aí contra a independência do Banco Central? Isso é gravíssimo. Antes de falar até do Banco Central, a gente já tem o Departamento de Justiça com a Pam Bondi e o FBI com o Kash Patel, que são instituições que precisam ter independência, capturados por Trump. A independência dessas instituições são fundamentais para a saudabilidade da democracia americana. E elas estão capturadas por lealistas. Isso é importante a gente falar também. Com relação ao Fed, a mesma coisa. Ele vem desde o começo do mandato ameaçando Jerome Powell de demissão, muito fortemente. Ele não pode, apesar desse entendimento da Suprema Corte, até que ele tem um poder maior de demissões das agências independentes, ele não tem essa liberdade de demitir o Jerome Powell. Seria aí uma ruptura constitucional muito forte, mas ele não para de ameaçar. E aí ele arrumou um jeito de ameaçar uma das funcionárias. É importante dizer que tem uma alegação de uma fraude em hipotecas, que não é comprovada e que ela também não foi nem sequer citada criminalmente por isso. Então, ela tem margem de entrar na justiça para contestar essa demissão. Mas o pano de fundo disso é que o Trump quer tomar controle do Banco Central para a diminuição da taxa de juros, sem você ter as salvaguardas técnicas ali daquele... Porque a taxa de juros não é só o Jerome Powell. Você tem um conselho, que eles chamam de governadores, mas seria um conselho de conselheiros ali, numa decisão colegiada e olhando vários indicativos, como a inflação, como a taxa de desemprego, para fazer essa diminuição da taxa de juros. E como o Powell não divide a mesma opinião de Trump, porque ele está prevendo uma estagflação, ele está sendo absurdamente pressionado. Fato é que em maio do ano que vem é o prazo final para o mandato do Jerome Powell. Então, ali, o Trump pode indicar alguém mais próximo dele para influenciar a política monetária. Na prática, se ele coloca algum lealista, como ele está colocando em outras agências, como o Departamento de Justiça, o FBI, ele praticamente vai controlar a política monetária dos Estados Unidos. Como você tem visto as reações até aqui das instituições, órgãos de controle, da própria oposição estadunidenses
se eles conseguem fazer, de alguma forma, um contraponto efetivo. Para a oposição, aqui é muito difícil fazer, ter instrumentos por conta de eles não terem Câmara, Senado, nem sequer o Supremo, que é maioria conservadora. Eu acho que essa segunda eleição, a parte mais mainstream do Partido Democrata, acho que o entendimento deles foi deixar a coisa esquentar, ficar difícil, e ficaram um pouco mais mornos, mais quietos em termos de oposição. A parte que estava mais vocal foi uma parte minoritária do Partido Democrata, mais à esquerda, com a Ocasio, com o Bernie Sanders, que estariam mais próximo do que seria o PT aqui, o PT no Brasil. Fora eles, a gente não viu uma grande oposição. Algumas semanas atrás, e desde a invasão ali de Los Angeles, Gavin Newsom, que era também um grande candidato democrata antes da Kamala Harris ter assumido a candidatura da última eleição, começou a ser bastante vocal. E ele começou a acertar a mão um pouco mais numa comunicação mais irônica, mais na linha de troll. Ele usa as mesmas características que o Trump usa quando ele se comunica no X, em caixa alta e tudo mais. Isso tem tido alguma ressonância em termos de número de seguidores. Ele tá tendo sucesso nessa nova linha de comunicação. E ele também bateu de frente com o Trump, principalmente nesse momento que vamos ter eleições de meio de mandato o ano que vem, e o Trump parece que ele já colocou o tema da segurança pública como um tema importante. Esse tema também se afasta de economia e Epstein. Então, ele fala muito, parece que o tom vai ser imigração, deportações e segurança pública. E o Gavin Newsom está denunciando muito as alterações que ele está fazendo, que nos Estados Unidos chama gerrymandering, que no limite é uma artimanha do redistritamento para beneficiar os republicanos eleitoral. Pois é sobre isso, né? Que eu queria te perguntar também. De fato, a imprensa já vem noticiando nessa chamada batalha dos mapas aí entre republicanos e democratas para redesenhar distritos. Né? Essas eleições do meio de mandato no ano que vem, né? Vai ser renovada em 1/3 do Senado, assim como todos os assentos na Câmara dos Deputados. A gente pode ver se configurando um processo de disputa talvez sem precedentes por essas características prévias aí de reconfiguração dos próprios mapas de votação? Vai ser uma eleição, o que dá para apontar, o que já dá para ver que está acontecendo. Então, essa guerra de mapas, ela se colocou entre os republicanos e os democratas. O Gavin Newsom acabou de aprovar o redistribuimento na Califórnia também. Então, o estado de Indiana está sendo pressionado. Ontem, o Trump e o vice-presidente tiveram reuniões lá para pressionar para que também haja esse redistribuimento ao estilo do Texas. Outra linha que ele está vindo bem forte é proibir o voto por correio, o que é muito estranho, porque aqui a gente não tem a mesma estrutura eleitoral do Brasil, com o Tribunal Eleitoral, mas os estados que são responsáveis pelas eleições. Então, cada um tem uma forma e um prazo diferente de aceitar votos, né? Então, ele vai ter muita dificuldade em pôr isso, mas ele parece que está empenhado nisso também. Mas, enfim, acho que um ponto que a gente precisa ficar atento também é como já houve no passado com o Trump muitas denúncias de fraude eleitoral infundadas, se isto poderia ocorrer nas eleições de meio de mandato. E um ponto importante para a gente medir isso é que em Washington, além da tomada policial, não teve muita repercussão na mídia, mas ele também indicou uma nova procuradora do estado de Colômbia, que é o endereço ali do Distrito Federal da Casa Branca, a Jeanine Pirro. A Jeanine Pirro, essa eleição de meio de mandato, ela é parlamentar, como você bem colocou. 1/3 do Senado e 100% da Câmara. Mas se houver algum problema, alguma contestação sobre a lisura das eleições nos estados, isso, em última análise, pode voltar ali para o Distrito de Colômbia e para o DC.
e a Jeanine Pirro pode ser uma fiel na balança. O perfil dessa procuradora é ela tem experiência jurídica, mas ela ficou muitos anos como apresentadora da Fox News, assim como muitos outros nomeados por Trump nessa gestão. Então, ela é desse perfil lealista também, 100%. Então, essa figura também é importante, dá margem a gente imaginar que pode não ser uma campanha tranquila essa de meio de mandato. O que chama atenção, Gisele, aí, por enquanto, nas percepções gerais da população estadunidense a respeito desse novo mandato de Trump? Já há sinais de desgaste? Há sinais de desgaste, sim, mas se você olhar a avaliação geral, ela está ainda um pouco acima do que ele foi, do menor índice que ele chegou no primeiro mandato, ou seja, como se ele tivesse ainda uma margem ainda para cair, para ficar abaixo do que ele estava no primeiro mandato. Eu diria que entre 20% e 30% do eleitorado ainda é aquele eleitorado muito fiel a ele, não importa o que aconteça, está com ele, né? Por exemplo, independente do que aconteça até com o Epstein Files. O arquivo dos dados do Epstein o atingiu mais nas pessoas que se declaram independentes. Então, isso eleitoralmente é importante da gente notar. Há um desgaste forte entre o eleitorado independente. Isso é mais um dos indicadores que nos indica que a Câmara provavelmente vai virar democrata. O Senado é um pouco mais difícil, por questões de eleições locais, mas a Câmara, com certeza, tanto pelo cenário, pela análise de cenário e avaliação do Trump, tanto por essa virada dos independentes durante esse começo de governo, onde ele se desgastou demais. Então, a gente pode esperar uma Câmara democrata. Mas ele está sendo, podemos dizer que é um governo impopular, de uma maneira geral. A maioria da população é muito crítica, principalmente da economia, apesar de a base dele ainda enaltecer muito, de uma maneira mais genérica. A questão da imigração é positiva, mas quando você faz a pergunta mais focada nas deportações, aí as pessoas têm uma percepção mais negativa sobre isso também. Então, ele não tem um pilar forte que seja majoritário na população. Agora, Gisele, pelas conexões de Trump, né, com a extrema-direita internacional, quais impactos essa autocratização dos Estados Unidos, que pautou que boa parte da nossa conversa, pode ter para democracias no resto do mundo, inclusive para o Brasil, né? Essa pergunta é difícil de ser respondida, porque o Trump ele é uma figura altamente volátil e imprevisível. E ele age muito por instinto. A gente não consegue delimitar uma política clara de Estado para atribuir a ele. Ele se baseia muito nesses instintos que ele tinha quando ele era real estate, quando ele lidava com o mercado imobiliário. Então, o nível de intervencionismo que ele está aplicando é incrível. O excepcionalismo americano, que é uma ideia que pauta as relações internacionais dos Estados Unidos sempre, mas que agora está muito forte, a gente consegue ver ele até na política que ele está aplicando nos museus ali, de rever a história, de enaltecer os períodos bons da história americana e esconder os períodos não tão bons, como a escravidão, por exemplo. Então, ele está fazendo um revisionismo do passado e enaltecendo os Estados Unidos como um país de história única, de democracia única no mundo, e todas as vezes que alguém pergunta para ele onde se baseia a autoridade dele para definir coisas no mundo, ele fala: eu sou o presidente dos Estados Unidos. Então, é muito difícil prever os passos que ele vai dar com relação aos outros países, porque ele está completamente afastado do multilateralismo e agindo no que na cabeça dele é o melhor para os Estados Unidos. Perspectivas para a América Latina, de uma forma também geral, para além do Brasil, como é que você está vendo a relação, os gestos recentes dele? Ele, por exemplo, né, autorizou tropas dos Estados Unidos a combater cartéis da região no exterior. Tem também notícias de uma instrumentalização do Banco Mundial.
Pois é muito preocupante essa movimentação na América Latina, essa movimentação de navios, embora ainda em águas internacionais, mas podem querer dizer alguma coisa no futuro, essa tentativa de colocar as organizações, o narcoterrorismo como terrorismo, né, as atividades de narcotráfico como terrorismo, e ele tenta fazer isso muito fortemente dentro dos Estados Unidos, juridicamente também, porque eventualmente, se ele consegue fazer isso, você muda todo o como ele pode lidar internamente com o narcotráfico, se ele consegue caracterizar isso como terrorismo, né? Então ele está muito empenhado nisso internamente. Com relação à América Latina, ele tentou fazer isso com o PCC no Brasil também, não foi feliz, mas a gente viu que ele tentou. Caracterizou alguns outros ali na Venezuela, Colômbia, como o Trem de Aragua e outros. E ele tentou também no México, que já tem um acordo de cooperação com ele, com relação a drones. Por exemplo, Biden tinha um acordo muito bom com a presidenta Cláudia Sheinbaum do México, que os drones americanos coletavam informações de onde estavam sendo produzida anfetamina, e as informações eram compartilhadas entre os dois chefes de Estado, né? Agora, com o Trump, a política é a política do bullying, a política do afrontamento, a política do que eu mando, você acata, né? Então, a política que não tem nenhuma diplomacia, nenhuma relação internacional muito clara de se seguir ali. Então, o que fica claro é que os chefes de Estado que estão se beneficiando do Trump por conta da aproximação dele com as autocratas por exemplo, Bukele, por exemplo, Milei. Então, a única coisa que a gente pode afirmar nesse momento é que esses chefes de Estado estão se beneficiando nesse momento com essa relação, e os demais países viraram, como o próprio Pete Hegseth, o ministro da Defesa, disse, precisa voltar a ser o quintal dos Estados Unidos, outra palavra que eu não escutava faz muito tempo, e principalmente fora da influência da China, como ele fez ali com o Panamá, né? Fez toda aquela pressão que as empresas chinesas, que fosse revisto todos os contratos ali do Canal do Panamá com as empresas chinesas. Então, é isso que a gente consegue ver até agora. Gisele, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, nos ajudando aí a entender o cenário estadunidense. Poxa, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todos. Grande abraço. Eu conversei com Gisele Agnelli, socióloga especializada em ciências políticas. Falamos dos impactos internos e externos das mais recentes ações de Donald Trump à frente do governo dos Estados Unidos, as pressões sobre o Brasil, a ofensiva contra instituições e as estratégias que miram uma reconfiguração da ordem internacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.